The devil doesn't bargain. It's useless, don't do this. The truth is he lies. I know you don't want to let go. Olá, eu sou Michele Brandalize e na aula de hoje eu vou falar sobre posturas sistêmicas que trazem força ao seu trabalho. Quando eu uso o termo sistêmica, eu estou me referindo ao trabalho das constelações familiares e às leis sistêmicas de Bert Hellinger. Então, o objetivo dessa aula é mostrar como essas leis atuam e quais as principais posturas que, quando adotadas, fazem com que você tenha melhores resultados no seu trabalho. Primeiro, é importante conhecer quais são essas leis sistêmicas. Então, essas leis, também chamadas de ordens do amor, elas não foram criadas, mas elas foram descritas por Bert Hellinger, porque elas atuam, quer você acredite ou não, assim como a lei da gravidade. Elas são princípios que permitiram que o ser humano pudesse viver em grupo ou em organizações, para desenvolver a cooperação e a sobrevivência. Essas leis, elas atuam no inconsciente de uma forma automatizada. E as estratégias de sobrevivência que foram criadas, elas são passadas de geração em geração através de uma consciência familiar. Eu uso muito o tema aqui de consciência familiar, mas vale o ponto de esclarecer nesse momento que as leis, elas atuam nos sistemas. Então, o principal sistema que nós temos é o nosso sistema familiar. Então, nós desenvolvemos as dinâmicas do nosso sistema familiar e acabamos levando isso para os outros meios, outros sistemas que nós nos relacionamos. Agora, uma empresa, uma organização também é um sistema, e elas também são, e esse sistema também é submetido ao quê? Às leis sistêmicas. Porém, existem pequenas diferenças. Então, a partir de agora, eu vou falar de como essa lei atua de uma forma bem resumida pelo nosso tempo no sistema familiar e a principal diferença entre o sistema empresarial. Porque como o nosso tema é falar sobre o trabalho, é muito importante que você entenda também como essas leis atuam e por que elas atuam no sistema empresarial. Então, vamos começar com a primeira lei sistêmica, que é a lei do pertencimento. Então, a necessidade básica do ser humano é pertencer, ou seja, vincular-se. Remotamente, nos tempos da caverna, quando os homens viviam em grupo, pertencer lhes significava ter chances maiores de sobreviver. Enquanto ser excluído do grupo deixava esse indivíduo vulnerável, né, com mais dificuldade de conseguir o alimento ou com mais chances de sofrer um ataque de um animal e levá-lo à morte. Por isso, até os tempos atuais, nós queremos inconscientemente ou conscientemente fazer parte de um grupo, tá? Essa lei, ela preconiza que num sistema familiar, todos têm o mesmo direito de pertencer. Então, a consciência familiar não permite que nós façamos a exclusão de um indivíduo. Todos aqueles que pertencem ao sistema familiar, eles têm o mesmo direito de pertencer. Os vivos, os mortos, as crianças nascidas, as não nascidas ou aquelas que morreram precocemente. E ainda aquelas pessoas que muitas vezes a nossa consciência pessoal tenta excluir, como um tio que foi alcoólatra, um assassino na família, por exemplo, tá? Então, todos precisam ter um lugar. Quando, por algum motivo, nós excluímos ou essa pessoa ela é esquecida, eh, outros descendentes vão sofrer as consequências disso, tá? Então, sistemicamente, nós consideramos que todos pertencem. Agora, quando nós falamos de empresa, o vínculo, ele é condicional, tá? Na família, ele é incondicional, independente do que você faça, você tem o mesmo direito de pertencer ao sistema, porque você está a serviço. Contudo, na empresa, não. Então, esse vínculo é condicional à contribuição do funcionário. A partir do momento que essa contribuição não se faz mais necessária, o vínculo ele pode ser desfeito, desde que forma honrosa, porque se não for feito, né, de forma adequada, de forma honrosa, de forma sistêmica, os funcionários que ficam, o dono, né, da empresa, eles também podem sofrer as consequências disso, tá? A segunda lei sistêmica é a lei da ordem ou da hierarquia.
Essa lei mostra que existe uma precedência pela ordem de chegada ao sistema. Então, os pais vieram antes, os filhos vieram depois. O irmão mais velho veio antes, o irmão caçula veio depois. Então, é preciso respeitar essa ordem para que o fluxo da vida ela siga, tá? É, dessa lei, nós trabalhamos também com os tamanhos sistêmicos. Então, vocês vão perceber que nas constelações nós usamos sempre o termo os pais são grandes e os filhos são pequenos. Então, se nós conseguimos ficar no nosso lugar de filhos e pequenos perante os nossos pais, depois nós conseguimos ser grande para a vida. Só que a todo momento, né, nós estamos saindo fora do nosso lugar. Então, quando nós temos julgamentos, exigências, críticas ou dó dos nossos pais, queremos salvá-los ou cuidar e educá-los, nós saímos do lugar do pequeno e vamos para o lugar de grande. E esse é o pior lugar que nós podemos ficar, porque nós levamos para o nosso local de trabalho, para o nosso relacionamento de casal depois, a dinâmica que desenvolvemos ali com os pais. Então, se nós não conseguimos ficar pequenos perante os pais, depois nós vamos ter grandes problemas de relacionamento nos outros lugares onde nós nos relacionamos. No ambiente de trabalho, no sistema empresarial, essa lei ela também existe e precisa ser respeitada porque existe uma ordem de chegada. Então, sempre que você chega num sistema, sempre que você chega numa organização, você chega numa empresa, você precisa ter consciência que você chega por último. Esse é o teu lugar de chegada. E ter consciência e a postura de chegar em último faz também bastante diferença depois para o teu sucesso profissional, como a gente vai ver mais para frente, quando eu falar especificamente das posturas que nós devemos adotar. E, finalmente, nós temos a terceira lei, que é a lei do equilíbrio. Então, a lei do equilíbrio diz que numa relação de iguais, o que que é uma relação de igual? Quando eu não tenho diferença de tamanho. Então, nós vimos que os pais são grandes, nós somos pequenos. Aqui não existe equilíbrio, os pais dão e os filhos tomam. Essa é uma relação diferente. Nós depois retribuímos aos nossos pais fazendo algo de bom com a nossa vida, né? E passando a vida adiante, se possível. Mas na relação de iguais, ou seja, entre parceiros, entre amigos, numa relação de trabalho, precisa ter o quê? O equilíbrio, o que a gente fala entre o dar e o tomar. Então, esse equilíbrio é muito importante, especialmente nas relações de trabalho. E esse equilíbrio, ele acontece em todas as estações, entre você e o seu cliente, entre você e o seu chefe, entre você e o seu funcionário, entre você e o fornecedor da sua empresa, tá? Então, o equilíbrio, ele é, assim, uma das principais leis que determinam o sucesso no trabalho, nos negócios e numa empresa. A partir do conhecimento dessas leis, então, eu vou colocar aqui para vocês quais são as principais posturas que dão força ao seu trabalho. A primeira é foco no seu servir. Mas, afinal de contas, o que é o servir? O servir é o que eu ofereço para o mundo. Qual é a minha contribuição? Aqui existe uma relação importante entre o servir e a mãe, porque a nossa mãe é nosso primeiro exemplo de servir e ela também nos serve o tempo todo. E Bert Hellinger, inclusive, fala que a mãe tem a cara do sucesso. E quem não se alegra com a sua mãe, não se alegra em nenhum local de trabalho, tá? Então, a primeira reflexão que eu deixo aqui é o quão conectado você está com a força da sua mãe, tá? Pensando nisso, então, considerando que o servir é a nossa contribuição, qual problema a gente resolve? Qual que é a nossa contribuição para um cliente que chega até nós ou para a empresa onde nós iremos trabalhar? Quando nós entramos numa empresa, nós olhamos para o cliente junto com a empresa a serviço dele. E existe sempre uma ordem. Então, eu ofereço algo e em troca eu recebo uma contrapartida. O dinheiro, ele nunca é o foco, ele é a consequência. Muitos chegam numa empresa com uma postura de tomar antes de servir. Normalmente, isso vem de dinâmicas com os nossos pais. Quando nós não conseguimos nos conectar e tomar a vida que os nossos pais nos deram, do jeito que foi, nós chegamos numa postura infantil numa empresa, por exemplo, o que que tem para mim?
e não numa postura de como eu posso contribuir. Isso vem também de uma falta de conexão com aquilo que os pais puderam nos dar. Então, nós chegamos com essa falta e esperamos que a empresa ou os nossos clientes supram isso, tá? Por isso que a relação com os pais vai ser o último ponto que nós vamos ver, e ele é fundamental e ele influencia em todas essas posturas que eu estou passando para vocês aqui agora. Então, avalie qual postura você chega no teu trabalho em contribuir, em oferecer primeiro, em focar no servir e no resolver problemas, ou você já chega numa postura de o que tem para mim, numa postura infantil de que eu preciso receber antes de tomar. Então, existe uma ordem aqui também. Eu primeiro ofereço, eu primeiro contribuo para que eu possa receber essa contrapartida. A segunda postura, que está relacionada à primeira, é buscar o equilíbrio nas relações de trabalho. Então, como eu disse há pouco, a lei do equilíbrio, ela é a principal lei sistêmica que gere as relações de trabalho e de negócios. Então, é preciso haver equilíbrio em todas essas relações, entre o dar e o receber. Em quais relações? Entre o prestador de serviço e uma empresa e o cliente, entre a empresa e seus fornecedores, e principalmente entre a empresa e seus colaboradores. É sempre um processo de compensação e reciprocidade. A remuneração do colaborador à empresa, ela precisa ser equivalente à sua entrega. Então, quanto mais responsabilidade e resultados o funcionário entrega, maior deve ser o seu retorno financeiro e reconhecimento. Algumas pessoas acreditam que somente o tempo gasto, claro que o tempo é a nossa moeda principal, mas você pode ficar muitas horas numa empresa e não ter resultado, e ter pessoas que ficam menos tempo e têm melhores resultados. Então, a remuneração, ela está relacionada ao quanto que você entrega, contribui para que você resolva os problemas da empresa e dos clientes. O colaborador, quando ele está na postura adulta, ele sabe que para ganhar mais, ele precisa entregar mais e assumir também mais responsabilidade. Ou seja, não se pede aumento, mas sim como que eu posso contribuir ainda mais? É obviamente que com isso tem que ter um aumento na remuneração para poder manter o equilíbrio entre o que entrega e o que recebe. E é por isso também que cargos de hierarquia e liderança, eles também estão relacionados a um equilíbrio de função, tá? Quanto mais responsabilidade, quando você tem um funcionário, quem é aquele que paga o preço pelo erro do outro? Esse tem mais responsabilidades, então, consequentemente, ele também precisa ter uma remuneração melhor. Então, sempre precisa haver um equilíbrio. Como que você se sente em relação a isso? Se você trabalha numa empresa, você percebe que tem equilíbrio entre o que você entrega e o que você recebe? Se você é autônomo, o preço da sua sessão está de acordo com a sua entrega? Ou você tem dificuldade de precificar, de cobrar, vive dando desconto, tendo dó dos clientes? Isso pode ter uma origem sistêmica, tá? Quando não tem equilíbrio, é impossível prosperar. Então, até a próxima postura, que é assumir a postura do ter responsável, é uma postura que faz com que você avalie esse equilíbrio e percebe que se eu estou numa empresa em que eu tenho uma entrega, mas eu não tenho uma remuneração adequada, até quanto eu vou ficar nessa postura? O que mais eu posso fazer como adulto para contribuir e ter uma remuneração? Ou será que não é o caso de eu buscar uma outra relação de equilíbrio antes que eu chegue no meu esgotamento físico, mental e ainda continue sem prosperar financeiramente? Tá? Então, observe sempre as relações, as suas relações e o equilíbrio nas suas relações. E isso vale também para a tua relação e a tua relação de amigos. Será que está equilibrada? Você sente que você dá mais ou que você recebe mais, tá? Porque normalmente a gente tem uma tendência de trazer isso desde a infância e às vezes a gente entrega mais numa postura salvadora, de querer ficar fazendo o trabalho dos outros, acreditando que isso vai ser reconhecido, tá? Mas isso não traz força e eu vou explicar daqui a pouco também o porquê. Próxima postura. Então, em terceiro lugar, eu coloquei aqui para vocês a postura, deixa eu ver que eu anotei aqui para não perder nada. Assuma a postura adulta e autorresponsável, tá? Aqui ele foge um pouco de todo a característica sistêmica, mas é algo fundamental.
Então, eu percebo, né, nos meus atendimentos, os meus clientes, que muitos estão ainda numa postura muito infantil. O que é uma postura infantil? De relação com o dinheiro, de relação com as pessoas, porque muito provavelmente ainda estão exigindo e querendo coisas dos pais. Muitas queixas de procrastinação eu tenho. Muita gente vem e fala assim: olha, Michelle, eu quero constelar a procrastinação. Mas o que a gente percebe na prática? Que a pessoa está ainda numa postura muito infantil, porque o adulto faz o que precisa ser feito. A criança, ela faz o que gosta. E no mundo dos negócios, a gente precisa empreender. E empreender é um jogo de adultos. Não tem como fazer só o que gosta. Não tem como o profissional que é um terapeuta, um profissional da saúde, fazer só o atendimento sem olhar para a gestão da parte de empreendimento, que é marketing, posicionamento, venda, financeiro, administração. Quando a gente não olha para o nosso trabalho como um negócio e consegue separar a parte de operacional, que é o atendimento ao cliente, da parte empreendedora, não tem como prosperar, né? É claro, vai até um limite, vai até um limite de sobrevivência, mas o que a gente quer aqui é mais resultado. O que que é mais resultado? Conseguir ter uma vida com mais dinheiro e sem estar esgotado física e emocionalmente. É conseguir ter uma remuneração boa sem estar com uma agenda lotada, mas uma agenda fechada. Só que isso exige também que o adulto ele assuma a responsabilidade. Enquanto estiver na mão da criança, a criança procrastina, a criança faz o que não gosta, desculpa, só faz o que gosta, tá? É o adulto que assume as responsabilidades sobre as decisões, sobre os resultados. É o adulto que não fica na postura de vítima e tem força para fazer as mudanças necessárias. Então, se você percebe que você está numa situação de um trabalho em que você não tem equilíbrio, que é o item que eu falei anteriormente, a criança ou a vítima, ela se coloca numa postura de reclamação, numa postura de botar a culpa no chefe, nos colegas, na vida, no universo, mas o adulto não. O adulto, ele consegue ter forças de olhar e falar assim, puxa, isso aqui é responsabilidade minha. Então, eu posso assumir o desconforto de pedir demissão e partir para algo. Só que a mudança, ela exige. Então, muitas pessoas, elas ficam numa situação ruim, porque não tem força de ação, não tem um adulto saudável o suficiente e ficam reclamando numa situação ruim, porque não consegue sustentar o desconforto de sair disso. Porque lembre sempre, sempre tem algum ganho secundário, tá? E, inclusive, pode ser sistêmico. Poxa, mas por que que eu permaneço num ambiente de trabalho que não me valoriza, em que eu entrego demais e que eu não tenho remuneração? Porque talvez eu esteja leal a alguém do meu sistema, tá? E essas lealdades nós também vamos ver aqui no finalzinho da aula. Que mais? A quarta postura. Conheça o seu lugar e fique nele. Então, aqui vem também da lei da ordem, que eu comentei com vocês. Então, assim como na família, principalmente na empresa, numa organização que já é instituída, já foi construída, que já tem outras pessoas, quando você chega por último, tá? Esse é o teu lugar. Muita coisa já foi construída antes de você, e você precisa respeitar aqueles que chegaram antes. Eu sei que a gente chega às vezes com muitas ideias, e isso é bom. Só que quando nós chegamos numa postura de anular tudo aquilo que foi feito, como se aquilo não fosse bom o suficiente, não respeitando a ordem do funcionário que está ali há mais tempo, que já está submetido à memória do sistema há mais tempo, nós temos muito menos chances de ser respeitados. Inclusive, é possível liderar do último lugar. Então, quando você chega, né, você pode ter um cargo maior, você pode ter mais habilidades, mas você chega do último lugar. Então, ouça todos, respeite todos e planeje bem, se for um caso de modificar padrões e operações dessa empresa, com muita calma e muita cautela, tá? Quando o sistema, porque essa empresa ela tem uma alma também. Então, se você chega numa postura muito afrontosa, o sistema se retrai para você. Isso diminui a chance de sucesso também, tá? Principalmente em posturas de liderança.
Além desse lugar, que é o teu lugar de chegada, então, quando você chega na empresa, você chega por último, nós temos que entender que existe também a função e as atribuições daquela função. Então, para cada cargo, você tem as suas atribuições. Tem muitas pessoas que acreditam que elas precisam fazer o delas e fazer o dos outros. São pessoas que às vezes não conseguem dizer não, que ao invés de focarem no trabalho que foi pedido para elas para fazerem resultado naquela função, elas se perdem tentando salvar a todos. E essas pessoas costumam ficar cansadas, zangadas, e no final das contas elas não vão ser reconhecidas por isso. Por incrível que pareça, você aumenta o teu poder de influência pessoal quando você faz bem feito do seu lugar. Então, ao invés de ficar querendo ser bonzinho, ter dificuldade de falar não para os outros, faça bem feito aquilo que você tem para fazer. Isso vai trazer resultado para a empresa. E é isso que a empresa e o cliente precisam. E é nesse papel que você vai ter o poder de influência. Se você não consegue dizer não, se você se sente sobrecarregado, se você sente que não é reconhecido, pare agora e analise se você está fazendo o que você precisa fazer para você, da tua função, ou se você está em todos os setores fazendo um pouquinho. Reflita sobre isso. Você perde tua força quando você se espalha por outros lugares. Não se trata aqui de nunca mais ajudar ninguém, entende? Mas a postura que você faz isso é muito diferente, quando você consegue perceber em que lugar você está, tá? E isso são dinâmicas que nós trazemos lá da infância, principalmente relacionados à síndrome da salvadora, tá bom? Depois, se você tiver interesse, eu tenho um vídeo no YouTube só sobre a síndrome da salvadora, você me manda uma mensagem que eu mando para você, tá bom? Que mais? Em quinto lugar, e talvez mais importante, esteja reconciliado com seus pais. Então, como eu já disse aqui algumas vezes, nós temos a tendência de repetir as dinâmicas que nós aprendemos na infância e as dinâmicas que nós temos da relação com os nossos pais. E é aqui que as constelações familiares ajudam muito. Por quê? Porque quando eu não consigo estar bem resolvido no meu sistema de origem, que inclui pais e irmãos, eu vou levando essas dinâmicas disfuncionais para todos os outros lugares, para o relacionamento de casal, para o trabalho, para a relação com o cliente, tá? Então, é por isso que esse movimento de estar reconciliado com os nossos pais, ele é muito importante. Então, se nós estamos, por exemplo, fora de ordem na nossa família, como eu disse, se eu não consigo ser pequeno perante meu pai, eu vou ter dificuldade, por exemplo, de hierarquia na empresa, de receber ordens, porque eu estou tão grandão no meu sistema de origem, eu me acho tão melhor do que o meu pai, do que a minha mãe, eu tenho dó deles, eu quero cuidar deles, eu acho que eu tenho que ficar nessa função. Ou eu sou tão bom que eu os excluo porque o que eles me deram não é bom o suficiente, nem aquilo que eu mereço. Então, eu estou muito grande internamente. É lógico que eu vou fora de lugar e vou me complicar todo no meu sistema do trabalho, tá? Então, restabelecer a ordem na família é o primeiro passo. E as constelações familiares são, com certeza, aqui as melhores ferramentas para isso, tá? Que mais? Quando nós excluímos alguém do nosso sistema familiar, então nós temos também tendência de repetir esses padrões. Como excluir? Quando eu julgo meu pai, eu julgo minha mãe, eu os excluo. E aí acabo muitas vezes repetindo esses padrões. Que mais? Quando eu não consigo tomar os pais, o termo tomar nas constelações quer dizer o seguinte: é um receber ativo. Eu tomo a vida que os pais me deram, tá? E eu uso isso. Eu tomo do jeito que ela veio. É diferente de receber. Por exemplo, se você recebe um presente, se você recebe uma blusa, ou melhor, vou pegar aqui um exemplo para vocês. Eu vou usar aqui essas duas canetas. Então, vamos supor que você receba uma caneta de presente. E aí você olha, você pega, agradece, e você fala assim, poxa, mas caneta azul eu não quero, eu não gosto de azul. O azul não é a cor que eu mereço, eu mereci uma cor melhor.
então você guarda e não usa. É isso que a gente faz com a vida que nós recebemos dos nossos pais. Então, quando a gente julga, quando a gente acha que não foi o que deveria, quando um pai não pôde ficar, a gente não consegue receber aquilo que foi possível, nós estamos desconectados com as nossas raízes, tá? Um outro exemplo que eu gosto de dar, vou pegar aqui esse copo d'água. Então, suponha que a água é a vida que você recebeu dos seus pais. Mas, para você poder receber e tomar essa vida, você precisa usar esse copo. E esse copo é a tua mãe. Só que aí você olha e fala assim: não, mas esse copo é de vidro eu não quero. Você toma a água que está aqui dentro? Não. E é isso que a gente faz quando a gente julga e fala que faltou isso, que faltou aquilo. Então, nós estamos desconectados com os nossos pais. E qual que é o grande problema disso? Quando eu não consigo receber o que foi possível, eu vou muito necessitado para as minhas relações. Então, eu chego para um parceiro necessitado, esperando que ele me dê algo que era coisa que eu não peguei do meu pai e da minha mãe. Eu chego para o meu cliente nessa mesma postura. Então, muitos profissionais têm dificuldade de precificar. Por quê? Porque ele não cobra o valor em dinheiro, mas ele espera um reconhecimento, ele espera ser amado, ele espera sair daquela sensação de abandono que ele tinha na infância. Então, ou ele chega na empresa esperando que a empresa seja a mãe dele, né? Ou o pai dele, e tem muitas queixas e muitas exigências. Talvez você aqui que está me ouvindo seja dono de uma empresa e reconheça funcionários assim, que sempre querem algo, exigem numa postura infantil, porque no fundo a exigência deles é de algo que eles não receberam dos pais. Então, não seja essa pessoa. Chegue com sobra. Faça o movimento de receber aquilo que foi possível dos pais. A começar pela vida. Se você está aqui respirando, já deu certo. A vida deu certo para você. Então, esse é um grande movimento que nós realizamos nas constelações familiares de reconexão com os pais, porque isso impacta depois a nossa relação e o nosso sucesso profissional, tá? Bom, é nessa relação, então, com os pais que surgem boa parte das dinâmicas que limitam o nosso desenvolvimento pessoal e profissional, né? E essas dinâmicas, então, elas podem ser verificadas nas consultorias, nas constelações familiares, tá? Por quê? Porque não se pode dar bons frutos sem uma boa relação com as raízes. Mas nós ainda podemos ter outros tipos de dinâmicas invisíveis que nos mantêm leais ao nosso sistema familiar. E é por isso que a última postura que eu coloquei aqui para vocês, que traz força ao seu trabalho, é tomar consciência das lealdades invisíveis, e isso também é feito através do trabalho sistêmico. Mas o que que são essas lealdades invisíveis? Então, nós temos a grande tendência e a grande necessidade de pertencer. Foi o que eu comentei com vocês bem no começo. E o que é pertencer? Então, quanto mais parecido de um grupo eu estou, mais eu me sinto confortável, mais eu me sinto em boa consciência. Então, o que importa são as regras implícitas e explícitas do grupo, e eu vou fazer isso para seguir. Quando nós somos adultos, nós podemos escolher quais grupos nós queremos pertencer. Então, se nós vamos a uma determinada religião, nós sabemos quais são as regras, né? Se nós queremos fazer parte de um grupo político, de um grupo esportivo, enfim, nós sabemos as regras. Mas a criança muito pequena, ela vai sentindo implicitamente quais são as regras do sistema, quais são as memórias que foram passadas de geração em geração, mesmo implícitas. E a partir disso, então, ela vai se envolvendo em dinâmicas para pertencer. E o grande desejo é inconscientemente ficar o mais parecido possível com o nosso clã de origem. Então, se você tem, por exemplo, histórias na família de falência, de dificuldade de prosperar no trabalho, de pessoas que não puderam estudar, fazer, por exemplo, uma faculdade, que não tiveram oportunidades, de pessoas que tiveram muitas dificuldades para conseguir trabalhar e não puderam escolher a profissão. Então, se você fizer diferente disso,
se você escolher uma profissão que te faz feliz, se você conseguir ter sucesso, e junto com esse sucesso ter dinheiro, você pode ser que você se diferencie um pouco desse clã. E se você parar para perceber, existe um ganho secundário de ficar ali no sofrimento e no sacrifício. Porque as pessoas, elas são muito mais solidárias no sucesso, desculpe, no fracasso do que no sucesso. Então, conscientemente, você pode planejar 1000 coisas e falar assim: eu gosto do trabalho, eu gosto do dinheiro, eu quero prosperar, mas inconscientemente, você vai tendo a sensação de que, poxa, se eu me diferencio, vem uma sensação de culpa e má consciência. Só que nesse caso, você só vai conseguir prosperar se você sustentar esse desconforto. Porque, por mais incrível que pareça, ficar repetindo padrões e ficar muito parecido com o nosso sistema não evolui o sistema. Você evolui, você honra os seus ancestrais quando você faz diferente. E veja que não é melhor, é diferente. Quando você prospera, quando você enriquece, quando você é feliz no teu trabalho. Então, existem algumas dinâmicas, eu vou citar 3 aqui para vocês, em que faz com que a gente permaneça num vínculo, num ciclo aí vicioso de dificuldades no trabalho. Então, o primeiro, né, são 3 exemplos de como nós fracassamos por lealdade familiar. O primeiro é o medo de perder o pertencimento, porque, como eu já disse, nós temos muita dificuldade em fazer diferente, especialmente se prosperamos quando os nossos ancestrais não. É muito difícil fazer mais dinheiro ou sermos mais felizes do que os nossos pais. O segundo é por lealdade. Normalmente há uma pessoa que nossa consciência pessoal tentou excluir do sistema. Então, sempre que a gente tenta excluir, a gente acaba repetindo o padrão. Então, por exemplo, se eu julgo meu pai porque ele não era bom nos negócios, ou porque ele perdeu dinheiro em vício, ou porque ele faliu 3 empresas, quando você for ver, você está dando um jeito inconsciente de fazer igual. E aí, quando você faz igual, você diz: tá vendo, papai? Eu também. Você faliu, eu também. E aí você mantém o senso de pertencimento, mesmo que seja algo muito ruim para você. E um outro exemplo, esses não são os únicos, né? Mas pelo nosso tempo aqui, vou citar mais um exemplo de como nós fracassamos por lealdade, é o que a gente chama de compensação sistêmica. Você toma para si um peso que alguém do sistema causou a outrem e assume essa dívida. Então, se um tio, por exemplo, passou a perna, passou um golpe em alguma outra pessoa, é como se você assumisse a dívida para você. Então, você vai dando um jeito de não prosperar. É bastante comum pessoas que até fazem dinheiro com o trabalho, mas perdem o dinheiro, pessoas que não têm, até fazem o serviço, oferecem, falam o valor, mas acabam não recebendo, não têm coragem depois de cobrar, porque quando você perde, inconscientemente você sente um alívio, porque você está expiando por essa culpa aí, você está tentando compensar. Mas, obviamente, que isso é um tipo de amor cego e que não compensa nada, né? Você vai compensar quando você conseguir deixar isso com os responsáveis, ficar no teu lugarzinho de pequena e honrar, né, com os teus próprios compromissos. Então, são várias dinâmicas, né? Eu espero que você tenha percebido o quanto que a tua relação ali com pai e mãe, a influência também do padrão familiar que você tem em relação a trabalho e dinheiro, isso tudo influencia demais para o teu sucesso. Você pode fazer muitos cursos técnicos de capacitação, de como vender, de mestrado, de doutorado, mas se você não olhar para dentro e não verificar essas questões, a chance de sucesso diminui, tá? Então, essa aula, ela foi apenas um pouquinho, né, de como essas dinâmicas influenciam. Eu gostaria muito que você refletisse sobre cada uma das posturas que eu passei, talvez voltar nessa aula, pegar um caderninho e anotar postura por postura e tentar verificar aquilo, né? Colocar o teu adulto para jogo, assumir a responsabilidade, poxa, isso aqui eu dou conta, o que que eu posso fazer para melhorar? Como eu posso mudar essa postura ainda hoje no meu trabalho?
tá? É isso que eu gostaria que você fizesse. Então, essa aula ela foi um gostinho para você entender como a visão sistêmica pode ajudar na questão do trabalho e também da sua empresa. Se você quiser saber um pouco mais, você pode me seguir nas redes sociais. Eu atuo fazendo constelação, tá? Eu trabalho com constelação online para qualquer lugar do mundo, seja do tema familiar ou empresarial. Eu tenho também programa de mentoria individual e o programa sistêmico para mulheres, que são programas mais aprofundados que, além de trabalhar com as constelações, com as consultorias, com aulas gravadas, assim como essa que você assistiu aqui agora, elas fazem com que você desenvolva um pensamento sistêmico e que possa aplicar em outras áreas da sua vida também. Então, se você gostou e quiser saber mais, clica no link da bio que eu vou deixar aqui em algum lugar desse vídeo.